Hoje em dia, todas as empresas, da China ao Japão, estão empenhadas em construir carros com tecnologia avançada. Mas, por outro lado, a Tesla de Elon Musk está focada em tornar o impossível possível. Se eu lhe dissesse que, até 2027, a forma como os carros são fabricados poderá mudar completamente, e que as empresas consideradas gigantes hoje poderão, de repente, começar a ficar para trás, você acreditaria? Porque desta vez, a mudança não é uma pequena atualização. É um choque que abalou os alicerces de toda a indústria automobilística. Até agora, víamos carros sendo fabricados pela junção de milhares de peças, soldagem, linhas de montagem e longas cadeias de robôs. Mas agora, a história está mudando completamente. Esta é uma máquina com cerca de 500 mil quilotoneladas de força de fechamento, 3 vezes mais potente que as máquinas de 16 mil toneladas mais avançadas da atualidade. Essa força descomunal permite que o sistema manipule uma enorme quantidade de alumínio fundido, preenchendo moldes grandes e complexos em uma velocidade impressionante. Com essa máquina, uma grande parte de um carro pode ser fabricada em apenas alguns minutos, em uma única operação. A dica dada por Elon Musk sobre a produção da Cybertruck mostra claramente que agora uma grande parte de um carro inteiro pode ser fundida de uma só vez. E quando falamos de potência como 50 mil toneladas, não é apenas um número. Representa velocidade, força e um pensamento revolucionário, que se tornou um sinal de alerta para outras empresas. Mas a verdadeira questão permanece. Será que esta Gigapress de 50 mil toneladas realmente vai mudar toda a indústria? Neste vídeo, vamos entender em detalhes. Antes de prosseguir, inscreva-se no canal para assistir a vídeos como este em primeira mão. Gigapress. Esta não é uma máquina comum. É a verdadeira arma que pode mudar completamente a forma como os carros são fabricados. Vamos entender desde o início como tudo começou pequeno e chegou a este gigante de 50 mil toneladas. Primeiramente, entre 2020 e 2021, a Tesla surpreendeu a todos ao trazer da Hydra uma prensa giga de 6 mil toneladas. Na época, era a maior máquina de fundição sob pressão do mundo. Seu impacto foi claramente visível no modelo Y. Antes, a fabricação da carroceria traseira do modelo Y exigia de 70 a 120 peças diferentes, como soldagem, parafusos, rebites. Tudo precisava ser unido. Mas a prensa gigante de 6 mil toneladas criou toda a parte inferior traseira em um único molde. Imagine, apenas uma peça. Isso reduziu o peso, tornou o carro mais resistente, economizou espaço na fábrica e aumentou a velocidade de produção. A Tesla instalou essas máquinas em todas as suas gigafábricas, Xangai, Berlim e Texas. Essa gigaprensa foi um dos principais motivos do sucesso do modelo Y. Elon Musk também afirmou que ela reduziu significativamente os custos de produção. Depois veio a era da Cybertruck. Em 2022, Elon Musk afirmou que uma máquina ainda maior seria necessária para a Cybertruck, devido ao tamanho e peso do veículo. Foi então que a Hydra desenvolveu uma prensa gigante de 9 mil toneladas. Antes, acreditava-se que construir uma máquina tão grande fosse impossível, mas a Hydra tornou isso realidade. A carroceria traseira e as grandes peças estruturais da Cybertruck estão sendo fabricadas usando esta máquina de 9 mil toneladas. O salto de 6 mil para 9 mil toneladas demonstra claramente que a Tesla está continuamente aumentando a escala de produção. Esta máquina permite a fundição de peças únicas maiores, a injeção de mais alumínio de uma só vez e também oferece maior resistência. Essa é a tecnologia que está presente no Cybertruck. E as pessoas podem ver como o veículo é forte e, ao mesmo tempo, leve. Agora vem a verdadeira revolução. A Gigapress. 4 de última geração, o monstro de 50 mil toneladas. Elon Musk confirmou seu uso na produção do Cybercab, também conhecido como Robotaxi, de 6 mil toneladas para 50 mil toneladas. Isso representa quase 8 vezes mais potência. Não se trata de uma pequena atualização, é um patamar completamente novo. 50 mil toneladas significam cerca de 500 mil kilonewtons de força de aperto. As maiores máquinas da atualidade chegam a cerca de 16 mil toneladas, mas a Tesla está dando um salto direto para 50 mil toneladas. Isso significa claramente que, em um único molde, peças extremamente grandes podem constituir uma seção importante de todo o carro, ou várias estruturas podem ser fundidas simultaneamente. Enquanto as máquinas mais antigas, de 6 mil ou 9 mil toneladas, injetavam cerca de 80 a 100 quilos de alumínio, esta nova máquina irá injetar muito mais material a uma velocidade extremamente alta.
o tempo de ciclo será reduzido, o que significa que mais carros serão produzidos por hora, menos trabalhadores serão necessários, menos espaço será exigido e o custo total cairá significativamente. Essa mudança não se trata apenas de números, mas de mudar toda a mentalidade. Antes, fabricar um carro significava montar centenas de peças, mas agora a Tesla está construindo carros usando grandes peças fundidas em uma única peça. Para veículos de última geração, como o Cybercab, esse método se encaixa perfeitamente, onde a produção precisa ser rápida e de baixo custo. A gigante de 50 mil toneladas, essa Gigapress de 50 mil toneladas não é uma máquina comum, é verdadeiramente uma gigante. As pessoas costumam perguntar, o que significa exatamente 50 mil toneladas? É o peso da máquina? Não, não é o peso. É a sua força de aperto. Isso significa a força usada para manter o molde bem fechado. Quando o alumínio fundido é injetado no molde sob alta pressão, ele tenta empurrá-lo para fora por dentro. Se o molde não estiver bem fechado, todo o material vazará e a peça ficará danificada. É por isso que a máquina precisa de tanta força para conseguir travar o molde firmemente no lugar, como quem segura uma porta pesada bem fechada. Essa força é de cerca de 500 mil kilonewtons ou kilonewtons. Agora, pense bem. Hoje, as maiores máquinas do mundo chegam a cerca de 16 mil toneladas, como as usadas pela Dongfeng Motor Corporation. Mas a máquina de 50 mil toneladas da Tesla tem quase 3 vezes mais força. Isso significa a potência combinada de 3 máquinas de 16 mil toneladas. Mas o que esses números realmente significam? Suponha que em uma máquina normal sejam injetados de 80 a 100 quilos de alumínio, sendo necessárias 6 mil ou 9 mil toneladas de força para sustentá-los. Já em uma máquina de 50 mil toneladas, é possível injetar de 200 a 300 quilos ou até mais material de uma só vez. A pressão é tão alta que o alumínio fundido atinge todos os cantos do molde a uma velocidade impressionante, sem resfriar no meio do processo. Essa força mantém o molde tão firme que, não importa quanta pressão interna seja exercida, ele não se move. Então, qual é o resultado? É possível fabricar peças muito grandes em um único molde, como toda a parte frontal da carroceria, a parte inferior traseira ou uma grande seção de um carro pequeno, como um Cybercab, em uma única peça. Antes, como isso acontecia? Para fabricar a carroceria de um carro, centenas de pequenas peças precisavam ser produzidas e depois unidas. Soldagem, parafusos, rebites, tudo. Mas com uma máquina tão potente, toda a estrutura pode ser feita em uma única fundição. Isso reduz o peso, aumenta a resistência e elimina o risco de juntas frágeis. Agora, entenda o que significa uma força de 500 mil quilotoneladas em termos simples. É aproximadamente igual ao peso de cerca de 25 a 30 aviões Boeing 747 totalmente carregados. Imagine essa quantidade de aviões pressionando simultaneamente. Esse é o nível de força que essa máquina possui. Isso não apenas aumenta a potência, como transforma todo o processo. Em máquinas mais antigas, após a injeção de alumínio, o resfriamento demorava mais porque a pressão mais baixa fazia com que o material começasse a solidificar precocemente. Mas a máquina de 50 mil toneladas aplica uma pressão tão rápida e forte que o material se espalha uniformemente por todo o molde. O risco de solidificação prematura praticamente desaparece. A principal vantagem é que o tempo de ciclo se torna muito curto, o que significa que a cada poucos segundos ou minutos, uma nova peça grande fica pronta. Enquanto antes uma fábrica precisava de 10 a 15 máquinas menores, agora apenas 2 ou 3 dessas máquinas grandes conseguem realizar o mesmo trabalho. Elon Musk escolheu esta máquina para o Cybercab, porque os táxis robôs precisam ser produzidos de forma barata e rápida, o que significa reduzir o número de peças. E esta máquina de 50 mil toneladas faz exatamente isso. Essa tecnologia não se limita à Tesla. É um alerta para toda a indústria. Qualquer empresa que não consiga adotar esse nível de potência continuará fabricando carros caros e mais lentos. As máquinas mais antigas levavam tempo até mesmo para injetar 80 quilos de alumínio. O enchimento do molde levava tempo e o resfriamento, mais tempo ainda. O ciclo completo podia levar de 5 a 10 minutos ou mais, mas este gigante de 50 mil toneladas consegue injetar de 200 a 300 quilos ou mais de alumínio fundido no molde com extrema rapidez. A força de fechamento é tão alta, em torno de 500 mil quilômetros-newtons, que o material se espalha uniformemente por todos os cantos sem congelar prematuramente. O resultado é um tempo de ciclo muito mais rápido.
As máquinas atuais de 6.000 a 9.000 toneladas conseguem produzir peças grandes em cerca de 90 segundos a 2 minutos, e esta nova máquina poderá ser ainda mais rápida. Alguns relatórios sugerem de 3 a 5 segundos de injeção de alta velocidade e um ciclo total de 60 a 90 segundos. Isso significa que, enquanto antes eram produzidas de 20 a 30 peças grandes por hora, agora é possível produzir de 40 a 60 ou até mais. O objetivo de Elon Musk é claro: construir o Cybercab a um custo muito baixo. E com a Gigapress de 50.000 toneladas, muito mais veículos podem ser produzidos a cada hora. Algumas estimativas sugerem que a velocidade de produção poderia aumentar de 2 a 3 vezes. Isso significa que, enquanto antes uma gigafábrica produzia cerca de 500.000 carros por ano, agora atingir a produção de 1 a 1 milhão pode se tornar muito mais fácil. E não se trata apenas de velocidade, é um sistema que reduz os custos significativamente. Uma revolução em termos de economia de custos e aproveitamento do espaço fabril. Agora, vamos falar sobre a coisa mais doce que toda montadora de carros mais ama: reduzir custos e tornar a fábrica menor, porém mais potente. A Gigapress de 50.000 toneladas não é apenas rápida, como também está barateando a produção de carros. Primeiro, é preciso entender o quão caro era o método antigo. Para construir a carroceria de um carro comum, centenas de peças eram fabricadas. Cada peça era prensada em uma máquina diferente. Em seguida, robôs entravam em ação para a soldagem. Rebites eram adicionados. Parafusos eram apertados. Em um carro como o modelo I, apenas a parte inferior traseira da carroceria exigia de 70 a 120 peças, e a carroceria completa e a estrutura juntas podiam chegar a 300 ou 400 peças. Tantas peças significam claramente mais material, mais soldagem, mais robôs, mais trabalhadores, mais ferramentas e mais espaço. Quando a Tesla lançou a Gigapress de 6.000 toneladas, o custo da seção traseira do Model Y caiu cerca de 40%. Agora, esta máquina de 50.000 toneladas terá um impacto ainda maior. Então, o que exatamente muda com a Gigacasting? A soldagem e a rebitagem foram praticamente eliminadas. Onde antes havia de 100 a 200 pontos de solda, agora há apenas uma ou duas peças grandes. Por causa disso, a necessidade de robôs de soldagem cai para menos da metade. A linha de montagem fica mais curta porque menos peças significam menos tempo para montar o carro, e toda a configuração de montagem pode ser reduzida em 30 a 50%. O desperdício de material também diminui porque, antes, as peças pequenas geravam muitos resíduos de corte, mas agora tudo é fundido diretamente em um único molde grande, reduzindo o desperdício. A mão de obra também diminui, pois menos peças significam menos pessoas necessárias. A velocidade de produção também aumenta consideravelmente. Onde antes se produziam de 30 a 40 carros por hora, agora pode ser possível produzir de 70 a 100 carros no mesmo espaço. A produção anual pode aumentar de 2 a 3 vezes. Para algo como um táxi robô Cybercab, isso representa uma mudança ainda maior. No geral, se analisarmos bem, o custo de fabricação pode cair entre 30% e 50%. Liberdade de materiais e design. O grande diferencial da Gigapress é que ela não apenas torna os carros mais rápidos e baratos, mas também proporciona um nível de liberdade de design que antes era inimaginável. Antigamente, a fabricação de carros utilizava muito aço. O aço é resistente, mas também pesado. Agora, com a chegada da Gigapress de 50.000 toneladas, a Tesla está utilizando mais alumínio. O alumínio é cerca de 3 vezes mais leve que o aço e, graças a novas ligas e à fundição de alta pressão, também se tornou mais resistente. O impacto direto disso é que o peso total do carro pode ser reduzido em cerca de 20 a 25%. Esse efeito já é visível no Model Y e no Cybertruck. Um carro mais leve significa maior autonomia, aceleração mais rápida, menor consumo de energia e melhor dirigibilidade. Para veículos elétricos, essa é uma grande vantagem. Agora, a verdadeira diversão está no design. Antes, os designers muitas vezes tinham que parar e pensar. Esta forma pode não ser possível porque será difícil com tantas juntas e soldagens. Mas agora, em um único molde grande, é possível criar simultaneamente formas complexas, diferentes espessuras, estruturas de absorção de impacto e pontos de montagem. Com a força de 50.000 toneladas, o alumínio fundido alcança todos os cantos do molde, permitindo que os projetistas pensem livremente, como integrar a bateria ao chassi, tornar a estrutura mais aerodinâmica ou adaptar a suspensão de uma nova maneira.
Tarefas que antes pareciam difíceis, mesmo após meses de engenharia e testes, agora se tornaram mais fáceis. Há também um grande benefício em termos de segurança. Menos juntas significam menos pontos fracos. Toda a peça GigaCast é uma única peça. Assim, durante uma colisão, a energia se espalha de forma mais eficaz e o carro se torna mais seguro. Falando em desempenho, uma carroceria mais leve melhora a relação peso-potência, o que aprimora a velocidade, a frenagem e a experiência geral de direção. A maior mudança está no conjunto de baterias. Tesla versus montadoras tradicionais. Agora vem o confronto mais interessante. Tesla versus as montadoras tradicionais. Grandes nomes como Toyota, Volkswagen, General Motors e Ford ainda fabricam carros usando métodos antigos. Mas, assim que a GigaPress 4 de última geração, com capacidade para 50 mil toneladas, chegar, todo o jogo deles vai mudar. A vantagem da Tesla é claramente visível. Agora, ela constrói toda a carroceria usando uma ou duas grandes peças GigaCast. Os custos caem de 30% a 50%. O espaço da fábrica é reduzido pela metade e a velocidade de produção aumenta de 2 a 3 vezes. Até mesmo o sonho de lançar um táxi robô no estilo Cybercab, por cerca de 20 mil a 25 mil dólares, parece possível graças a isso. Por outro lado, essas empresas tradicionais ainda estão presas ao sistema antigo. Em suas fábricas, centenas de pequenas peças são produzidas. Chapas de aço são cortadas, prensadas. Em seguida, robôs cuidam da soldagem, rebitagem e longas linhas de montagem. Para uma carroceria, podem ser necessárias de 300 a 400 peças. Isso significa, claramente, custos mais elevados, mais tempo de fabricação e veículos mais pesados. Em 2027, quando as fábricas da Tesla baseadas na tecnologia GigaPress atingirem a capacidade máxima, essas fábricas mais antigas poderão começar a ficar para trás. O primeiro grande impacto será no custo. Se a Tesla conseguir produzir carros de 30% a 40% mais baratos e o mesmo carro da Toyota ou da Ford acabar custando de 10 mil a 15 mil dólares a mais, então é óbvio qual os clientes escolherão. A segunda grande diferença será a velocidade. A Tesla pode produzir o dobro de carros no mesmo espaço, enquanto essas empresas podem não chegar nem à metade disso. O terceiro problema é o espaço. Suas fábricas antigas são tão grandes e pesadas que reduzi-las não é fácil. Áreas de armazenamento, estações de soldagem, longas linhas de montagem, tudo é caro e lento. As fábricas alemãs da Volkswagen ainda dependem muito de oficinas de prensagem e funilaria tradicionais. Nos Estados Unidos, a GM e a Ford estão tentando modernizar suas fábricas, mas instalar máquinas com capacidade de 50 mil toneladas é um passo muito grande e caro para elas. A Toyota também não avançou tão rapidamente no setor de veículos elétricos, e seu progresso na transmissão em alta velocidade ainda não está nesse ritmo. O resultado pode ser que as fábricas antigas dessas empresas comecem gradualmente a operar com prejuízo, com produção reduzida, custos mais altos e queda na participação de mercado. Algumas fábricas podem até mesmo enfrentar fechamentos. E se mudanças não ocorrerem até 2027 ou 2028, empregos também poderão ser afetados. Desafios e riscos. Agora, vamos falar sobre a realidade que as pessoas geralmente não dizem abertamente. A prensa gigante de 50 mil toneladas parece um monstro, mas não é uma varinha mágica. Isso traz grandes desafios e riscos tanto para a Tesla quanto para outras empresas. Primeiro, vamos falar sobre o custo. Construir uma máquina tão grande é extremamente caro, exigindo bilhões de rúpias. Empresas como a Hydra já fabricam máquinas semelhantes, mas o preço é muito alto. Além disso, o maior custo vem da matriz, ou seja, do mold. Fabricar um molde grande custa milhões de rúpias, e sua vida útil também é limitada. Após cerca de 100 mil disparos, ele precisa ser substituído. Em comparação com peças pequenas, os moldes de fundição de grande porte desgastam-se mais rapidamente, o que significa que novos moldes terão de ser fabricados repetidamente, aumentando os custos. A manutenção também não é tarefa fácil. Operar e manusear uma máquina tão pesada e potente é um desafio por si só. O alumínio fundido é vertido a temperaturas em torno de 700 a 800 graus Celsius. Portanto, o sistema de refrigeração e o controle de pressão devem ser extremamente precisos. Mesmo um pequeno erro pode paralisar todo o sistema. A complexidade da tecnologia também é muito alta. Fundir uma peça tão grande com uma força de cerca de 500 mil quilotoneladas não é fácil.
O alumínio precisa se espalhar uniformemente por todos os cantos do molde, sem bolhas de ar, ou seja, vazios e sem deformações. Esses problemas são mais comuns em peças grandes. Se permanecerem vazios, a peça fica frágil e, se ocorrer empenamento, o encaixe durante a montagem fica comprometido. Alguns desses problemas já foram observados na Cybertruck. O controle de qualidade também é uma grande dor de cabeça. Se uma pequena peça estiver com defeito, pode ser descartada. Mas se toda a estrutura inferior fundida da Giga estiver com defeito, centenas de milhares de reais são perdidos de uma só vez. É por isso que inspeções caras, como tomografias computadorizadas e radiografias, são necessárias. O risco de uma alta taxa de descarte está sempre presente. Agora, vamos falar sobre reparabilidade. Se um carro sofresse um acidente, antes era fácil substituir peças pequenas. Mas hoje em dia, se uma peça fundida grande for danificada, toda a seção pode precisar ser substituída. Isso pode encarecer o seguro e, em muitos casos, o carro pode até ser considerado perda total. Isso significa que, a longo prazo, os custos para o cliente podem aumentar. Esses riscos não se limitam à Tesla. Para empresas como Toyota, Volkswagen, General Motors e Ford, este é um desafio ainda maior. Se não adotarem tecnologias como a GigaPress, seus carros de luxo podem ter dificuldades no mercado. Mas adotá-las também não é fácil. A modernização de fábricas antigas exigirá investimentos de bilhões e vários anos. Empresas que não conseguirem se adaptar rapidamente podem enfrentar prejuízos e até mesmo o risco de fechamento, o que pode afetar empregos. A verdade é que a impressão Giga está trazendo mudanças, mas a jornada não é fácil. Até mesmo a Tesla terá que lidar com desafios como qualidade, manutenção e custos de matrizes. Agora, vamos falar sobre o futuro em 2027, o novo formato da indústria. Até 2027, o panorama da indústria automobilística poderá ser muito diferente. A GigaPress 4 de 50 mil toneladas não ficará restrita à Tesla, mas se tornará uma tendência global. O motivo é simples, a vantagem é enorme. Durante os primeiros 2 a 3 anos, a Tesla, a Hydra e algumas empresas chinesas liderarão essa mudança, mas até o final de 2027, grandes empresas como Volkswagen, General Motors, Hyundai e BYD também começarão a instalar máquinas GigaPress na faixa de 20 mil a 40 mil toneladas. Empresas menores comprarão diretamente sistemas prontos da Hydra ou de fornecedores chineses e entrarão no mercado. No geral, entre 2027 e 2028, cerca de 40% a 50% da produção global de veículos elétricos poderá migrar para a tecnologia de Gigacasting. Paralelamente a isso, novas montadoras também surgirão. Startups focadas exclusivamente em software e baterias farão parcerias com fábricas baseadas em gigapressões para construir veículos elétricos acessíveis. Na China, muitas novas empresas poderão lançar táxis autônomos e carros urbanos por 15 a 20 mil dólares. Nos EU e na Europa, podem surgir de 4 a 5 novas marcas de veículos elétricos que fabricam veículos leves e acessíveis, aumentando a concorrência. A liderança da Tesla terá o maior impacto nesse mercado. Com produtos como o Cybercab e a próxima geração do Model Y, a empresa poderá conquistar entre 25% e 30% do mercado de veículos elétricos. Devido aos custos de produção mais baixos, será difícil para outras empresas competirem. Produzir de 2 a 2 milhões de carros por ano poderá se tornar algo normal para a Tesla. Se analisarmos toda a indústria automobilística global, um novo mapa poderá surgir. A Tesla e as empresas chinesas no topo, enquanto as empresas tradicionais alemãs e americanas ou estão se transformando rapidamente ou tentando sobreviver reduzindo seu tamanho. Empresas como a Toyota e a Ford podem se concentrar mais em híbridos, mas podem ficar para trás em veículos elétricos. Antes de prosseguir com o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para receber vídeos informativos e relevantes como este em primeira mão. Obrigado.